Ok. Boa noite a todos. Eu sou a Maria Verônica, eu sou uma das monitoras do evento. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 23 anos, sou loira, tenho cabelo curtinho, com uma franjinha. E vou apresentar agora os trabalhos que serão apresentados. Vamos começar pela apresentação da Carmen Érica Lima de Campos Gonçalves, com o trabalho intitulado Mitos dos Povos Originários para uma Educação Psicológica de Mim, em Jung. Então, a palavra é sua, Carmen. Fique à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente, e parabenizar o professor Jefferson aí. Eu peguei o finalzinho e, assim, né, interessantíssimo. E quantas coisas nós temos a aprender. Então, este é um trabalho que eu já venho pensando nele desde 2019 e agora surgiu a oportunidade e eu desenvolvi especialmente para esse evento. Então, eu busco trabalhar com um mito a partir da visão do Jung. Pode passar para o próximo, por favor? E, perdão, eu esqueci da minha autodescrição, né? Então, eu sou uma mulher de 43 anos, eu sou autista, estou usando um cabelo curto, um óculos, e eu venho das ciências biológicas, e agora eu estou ingressando formalmente, fazendo uma segunda graduação em psicologia, mas a minha investigação do mestrado foi com base no Jung, e daí que eu me apaixonei para desenvolver o tema. Então, começando do método, né? Eu trabalho da forma como Jung se coloca, que é um empírico fenomenológico, mas eu vou usar a autoetnografia reflexiva para poder situar esse contexto, para poder contar o que eu venho trazer e contando de mim ao mesmo tempo, de forma que eu possa refletir uma realidade onde ela converse, dialogue com o interior de cada um de nós, com a subjetividade daqueles com quem eu compartilho. Então, ele é de descrição densa e eu me aproximo ali do método da Estes de contar histórias. Pode passar, por favor. E aí, da onde que eu venho me embasando, né? Eu vou trabalhar ali com o Bloch para pensar o Mark Bloch a partir desse movimento que ele faz historiográfico de recontar a narrativa, deslocando da macro-história, né, e colocando a partir da perspectiva dos indivíduos, né, a partir de como ela afeta aqueles que geralmente não são olhados, né. Também trabalho com o Bauman para pensar a questão da identidade e, naturalmente, com o Jung para pensar basicamente arquétipos, processo de individuação, principalmente centrado em ânima e ânimos, e pensar aí a questão da transcendência. Pode passar, por favor. Estou vendo que ficou desfocado, né? Pelo menos para mim, perdão, pessoal. Deve ser uma adaptação aqui. Então, a ideia do trabalho é pensar o quê? Se eu pegar um mito dos povos originários, eu consigo fazer uma análise à luz de Jung, né? Nós sabemos que o Jung trabalhava com essa questão da mitologia, né? Ali perto do Campbell e de alguns outros mitólogos, e aí isso vinha me inquietando, né? Como é que eu faço? Será possível? Será que eu vou conseguir identificar que realmente a episteme do Jung consegue abarcar os nossos mitos dos povos originários? E aí, pensando essa questão, o que eu consigo aprender a partir desse mito? Então, como a minha primeira graduação e a pós-graduação foi como professora, foi na área da docência, então o que eu consigo aprender a partir desses mitos dentro da educação pelo exemplo do Jung, articulando essa educação pelo exemplo diretamente com o processo de individuação.
Então, para isso, eu escolhi o mito do Muiractã, e daí fiz uma análise, né, dos conteúdos arquetípicos do mito para poder trazer aqui para vocês hoje e compartilhando. Pode passar, por favor? Então, primeiro, da onde que eu me apoio para poder fazer isso, né? Justamente porque assim, o processo da educação como ciência no Brasil, ela tem algumas fases, né? E só a partir da década de 70 é que começou a se pensar, investigar a educação e o ensino a partir dos professores, ao invés de centrar ali somente na didática, somente no aluno, somente na sala de aula. Então, esse é um movimento recente, né? E daí ele me permite, então, fazer esse exercício, né, de considerar esse aprendizado enquanto professora para poder trabalhar a docência que existe em mim. E aí, naturalmente, isso vai me identificar com alguma coisa, né? Então, eu tenho uma identidade a partir disso, mas eu também tenho uma identidade anterior, né? Eu sou neta de índio, então essa foi uma natureza que sempre conversou comigo, e daí como é que essa parte de mim, né, ela se constrói, ela dialoga com essa parte da academia, da docência, da sala de aula, do professorar. Mas daí a gente tem que contextualizar e se dar conta de algumas outras situações de contexto, e é daí que nós vamos trazer o bloco para esse diálogo. Próximo, por favor. Então, como diz o Jung, quando apenas uma pessoa tem uma visão de algo, ela é subjetiva. Mas a partir do momento em que ela reflete, né, ela tem essa identificação com um grupo maior, nós vamos entrar naquilo que ele chama de consenso gentium, né? Ou seja, a autoetnografia ela me permite justamente trabalhar com isso. A partir do momento em que esse estudo, esse trabalho, as reflexões daí oriundas, elas dialogam comigo, e se elas se identificam com mais pessoas, eu posso estar entrando, né, admitindo que há um consenso gêntil, né? Então, como nós podemos nos beneficiar com isso? Primeiro, a questão integradora que o mito faz, né, que a gente vai encontrar lá nos mitólogos, vai encontrar lá na Estes, vai percorrer toda a questão simbólica, né, que o Jung nos traz. E daí, isso vai nos permitir, essa reflexão, fazer essa análise, que ela é historiográfica, mas ela também é etnográfica, porque se o mito ocorre naquele lugar, então ele parte também daquele lugar, né? E a ontologia dele está ali. Mas para que ele possa ser lido na perspectiva junguiana, ele também tem que ter uma base ali para adentrar o inconsciente coletivo. Então, num primeiro momento, quando eu tenho que situar esse mito, eu tenho que contextualizar de onde que ele nasce, né, aonde que ele cria essa forma, e a partir daí fazer esse outro exercício de pensar o coletivo. Para daí, né, ou sendo atravessado por isso, melhor dizendo, desmistificar esse símbolo, né? Ou seja, a forma como ele se dá no contexto de origem é o mesmo que ele vai se dar num coletivo maior. Então, eu parto ali, né, do eu, pegando o mito do Muiractã, para pensar principalmente a questão do ânimos e ânima presente nesse mito, para daí fazer essa análise a partir da identidade narrativa, depois essa análise psicológica para pensar, né, função transcendente, catarse, e também trabalhado com a leitura da expressão das emoções. Por quê?
como eu estava fazendo esse exercício ao modo de Jung, e a gente sabe que ele fazia uma própria análise de si, dos seus pensamentos, dos seus sonhos, né? Ficava tudo registrado ali nos livros que vieram a público recente, né? Que fazem apenas alguns anos, livro vermelho, livro negro, enfim. Então, é nesse modo que eu estava me inscrevendo. Então, para isso, eu preciso. Qual seria a minha referência de estar sendo autêntica, verdadeira comigo mesma? Né? Então, eu fui buscar isso lá na triangulação da expressão das emoções. Ou seja, quando eu converso com esse mito, o que ele conversa comigo de volta e o que isso gera em mim? E a partir do que ele gera em mim, como eu elaboro esse processo? Né? Da onde que vem? Quais são as suas raízes? Como é que ele está se manifestando? Né? Então, fazer esse movimento, que é um trabalho reflexivo, para daí pensar o que eu aprendi com isso, como é que ele vai se refletir lá na Carmen professora. Né? E, por conseguinte, trabalhar essa individuação para o self. Pode passar, por favor? Então, o que foi encontrado aí? Né? A figura feminina no imaginário regional versus o imaginário global, aquilo que eu já disse antes. Então, a gente vai pegar lá que essa figura, né, ela é... Eu vou contar rapidamente, em razão do tempo, o mito para poder estar falando de uma forma que consiga se desenhar no imaginário de vocês. Então, nós temos que uma tribo de índias que eram guerreiras, e uma vez ao ano elas se encontravam com um grupo de guerreiros homens, e daí tinha um festival da lua. Em algum momento desse festival, elas desciam ao lago, mergulhavam nesse lago, e do fundo dele traziam um material que elas formavam, né, moldavam na forma de um batráquio, geralmente, e entregavam a esse guerreiro para protegê-lo. Em troca disso, né, vinha um conluio sexual para gerar uma nova geração de se meninas ficarem com as mulheres, se meninos ficarem com os convidados, né, partirem com seus pais. Mas, pensando que ambos eram guerreiros, né, mas apesar de dividirem por gênero, então como é que aparece esse ânima e o ânimos e a relação entre eles? Né? Então, a gente nota ali a questão da noite, do luar, do lago, que a gente sempre vai encontrar lá nos outros mitos analisados, a sua relação com o inconsciente, né, com o subconsciente e essa profundidade. Então, aquilo que a Índia pega e molda, ela está pegando a partir de conteúdos inconscientes e elaborando para que este guerreiro leve, e como isso o protege, né? Ou seja, como é que isso conversa. E nós vamos encontrar lá na episteme do Jung, que é justamente o feminino que faz esse papel, né? Que ele traz à luz, ele conversa com o inconsciente e ele faz essa junção para o consciente. Então, nós precisamos dessa articulação com a ânima para poder moldar, trabalhar, melhorar o nosso ânimo. Então, vejam que depois que ele recebe o Muiractã, ele pode estar pronto para partir para as guerras, porque ele já está confiante de que vai ser vencedor. Né? E no próximo ano há esse ciclo novamente. Né? Mas, no entanto, a gente vê ali no mito que tem essa separação. Né? O encontro ele é pontual, ele ocorre, tem a troca, e a partir daí, novamente, né? Eles não têm uma construção junto para desenvolver algo maior. Né?
né? Então, quais seriam as possibilidades, as potencialidades se isso ocorresse, né? Então, isso conversa para nos dizer o quê? Como é que está separado essa questão do ânima e ânimos nesse inconsciente coletivo local para falar desses símbolos, né? Pode passar, por favor. Então, o que nós encontramos aí é o quê? Dá para fazer esse link com a universalidade da teoria do Jung, dá para pensar como é que as coisas ocorrem localmente, para daí ir para o inconsciente coletivo universal e ver essa correspondência. E com isso, trabalhar essa questão tanto do conteúdo, da validade dos mitos dos povos imaginários, né, como um elemento de grandeza, porque o Muiractã é verdadeiro, tem achados antropológicos, encontrando, e são peças valiosíssimas, né? As últimas estão aí, são raríssimas, estão nos museus, e uma se perdeu lá no incêndio do Museu do Rio de Janeiro. Então, assim, tem uma materialidade que reforça como nós precisamos trazer a riqueza dos povos imaginários, e que isso não nos desloca de contextualizar dentro de teorias que estão fortes e embasadas, né? Pelo contrário, enriquecer essas teorias. E daí para pensar como é o Zeitgeist que nós estamos vivendo e da onde partiu esse mito e que nós ainda estamos nele, onde ainda há essa separação no consciente, né, na sociedade. E daí o Jung vai falar sobre essa questão de aquilo que é o indivíduo também são as nações, né? Pode passar, por favor? Então, eu já comentei essa parte, respondendo o escopo, pode passar, por favor. E daí para pensar com a ética justamente nessa questão do decolonialismo e como é que nós podemos melhorar a partir desse aprendizado para a educação pelo exemplo, através do processo de individuação. Pode passar, por favor. Então, isso é o que nós tínhamos para trazer. Eu fico aberta às perguntas. No próximo slide tem as nossas referências. Muito obrigada. Pode passar o slide das referências para as pessoas verem, por favor. E aí eu devolvo a palavra. Oi, Carmen. Eu tô tentando passar, mas ele não. Ele tá mostrando como finalizado. Você pode mandar depois pra gente e a gente encaminha para os inscritos, para eles terem acesso. Certinho. Muito obrigada, Verônica. Imagina, eu vou passar a palavra para a Natália agora. Dando para me ouvir? Sim? Bom, eu sou a Natália, uma das monitoras também desse congresso. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 23 anos, ruiva, de cabelo cacheado. E agradecer, Carmen, pela tua fala. Eu achei muito interessante o seu trabalho. Tive a oportunidade de ler também o que a professora colocou aqui pra gente, né? E eu fiquei pensando muito, não sou da psicologia analítica, então acho que me falta um pouco de trajetória mesmo para conversar assim, em termos de conceitos, mas foi muito interessante ter esse contato com o trabalho de uma abordagem que eu não conheço, assim, mas fiquei pensando muito na ideia da Janine Nunes, né, sobre reflorestamento do imaginário e como ela faz, né, toda essa análise de monoculturas do pensamento, dessa tradição da psicologia mesmo muito eurocentrada, né, de teóricos, enfim, europeus, brancos, e como a psicologia foi sendo construída, né, a partir disso. E com o teu trabalho, fiquei pensando até, eu vi as imagens dos slides, assim, brincando um pouco com, você fala de raízes, você traz as plantas, né, e me veio muito essa questão do reflorestamento. E aí queria saber assim se faz sentido isso, né? Primeiro, essa ligação que eu fiz. E a partir assim, penso eu, né, qual que é a sua opinião em relação a isso, se esse reflorestamento também na figura do professor não fomenta um ativismo na postura do aluno, né, para
combater essas monoculturas, para ter uma posição ativa de buscar figuras, teóricos, né, que digam sobre o nosso território, sobre a nossa história, ou que falem sobre alteridades mesmo, né, outras realidades, que é mais de uma realidade brasileira, né, são várias realidades brasileiras. Então, fiquei pensando um pouco sobre isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o que você trouxe, realmente, assim, conseguiu esclarecer aquilo que o tempo termina limitando, né? E a gente tem o tempo da apresentação e aí não dá para falar tudo. Mas o principal para pensar e responder a tua questão é o que é educação pelo exemplo, né? Então, Jung coloca que quando faltam todas as técnicas, quando todos os recursos falharam, quando eles não existem, aquilo que move o aluno para aprender é a figura daquele que ensina. Então, isso é educação pelo exemplo para o Jung. E, então, você pode perceber que vai ao encontro do que você está colocando, né? O professor realmente ele pode usar esse espaço tanto para fazer a si mesmo, né, essa transcendência, buscar esse processo de individuação e, assim, de fato e de verdade, ele estar influenciando os seus alunos, né? Então, quando eu pesquisei lá na pós-graduação com essa questão, foi um outro tema, mas o que foi notado foi exatamente isso. Então, dentro das amostras que nós trabalhamos, enfim, ficou muito evidente que quando o professor se dá conta dos movimentos que ele precisa elaborar em si, ele consegue enxergar diferentes realidades. E daí sim ele consegue ser mais humano e olhar para os alunos e realmente influenciá-los de uma maneira diferenciada. E daí a gente consegue inferir que é um movimento possível para dar conta desse reflorestamento que você falou, né? Então, a gente não rompe com o norte teórico, mas a gente se apodera dele, assimila, né? É um movimento de resistência também, utilizá-los em favor daquilo que nós temos para dizer aqui também. E nós fazemos disso algo, né, para podermos justamente nos dar conta, né? Então, nós nos aproveitamos dessa teoria para poder fazer o nosso próprio movimento de aprendizado, de individuação, de resistência, de influência e também de apropriação daquilo que já é nosso, né? Então, pensando assim, se não tivesse sido Jung para gerar essa teoria, ela mesmo assim seria consistente e poderia nos dar esses recursos, né? Então, assim, nesse movimento, eu encontro que sim, a ideia é trabalhar outros no futuro para ir vendo essa compatibilidade e sempre pensando em olhar para os educadores e para as gerações que vêm pela frente na forma dos alunos. Muito obrigada, Carmen, pela contribuição. Foi muito boa essa troca. Agora eu acho que a gente vai passar para os próximos apresentadores. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Muito obrigada e boa noite. Bom evento. Muito obrigada. Boa noite. Acho que eu vou passar a palavra para a Mavê agora, para a Maria Verônica. E aí a gente dá continuidade. Aí só lembrando que agora vão ser 2 apresentações e aí ao final a gente abre para as perguntas. É só porque a Carmen tinha que sair um pouquinho antes, enfim, mais cedo, tá bom? Então, dando continuidade, o próximo trabalho que vai ser apresentado tem o título de entre parênteses, enquadrar, Vivências em um território de regularização fundiária, dos autores Felipe Borges Martins, Manuela Guzela Massaneiro, Milena Regina da Silva e Tiago Iber. Felipe, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Felipe. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos escuros, com a barba escura também, olhos castanhos e eu uso um óculos. O trabalho, como o colega acabou de falar, chama Desenquadrar, Vivências em um Território de Regularização Fundiária, e tem como autores eu, a Manuela, a Milena e o Tiago.
Então, uma breve introdução sobre o trabalho. Ele é basicamente feito no estágio de 4º ano na licenciatura em Psicologia, onde a gente teve contato com o território em processo de regularização fundiária, que fica na Baía da Babitonga, que é um lugar aqui em Joinville, popularmente chamado como Vigorelli. Esse estágio nosso, ele basicamente começou a ocorrer em 2021. E aí, neste processo, a gente primeiro fez a regularização da associação de moradores deles, para poder lutar pelos seus direitos. No ano seguinte, 2022, a gente trabalhou com a história de uma família que está no território há uma quantidade de tempo grande e que é a maior quantidade de pessoas dentro desse território, que eles são uma família que veio do Rio Grande do Sul e que reside na Vigorelli atualmente, e que neste processo a gente trabalhou sobre a história da família, a gente criou um álbum que foi distribuído, a gente criou um livro com a história deles, e aí posteriormente, em 2023, a gente veio trabalhando com essa parte da estética, trabalhando principalmente o pertencimento neste território. Por que isso? Porque no processo de regularização fundiária, estava se tendo meio que várias discussões, várias brigas, pensando em que regularizou-se o território e as pessoas começaram a querer ir para ele, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma população extremamente vulnerabilizada, pois o território ele não contava com rede elétrica, ele não contava com água encanada, internet então nem se fala, não tinha esse sinal naquele território, então nem tinha-se postes próximos para chegar à rede de luz. Então, a gente passava por uma situação de vulnerabilidade muito grande e que muitas vezes estava sendo negligenciada pelo município, onde acabou havendo toda essa mobilização para a regularização a partir da consciência, da tomada de consciência dessa população e da luta pelos seus direitos. E como a gente fez isso? A gente organizou em 7 encontros no ano de 2023, no galpão da Associação de Moradores. Ali vocês podem ver a fotinho do pessoal, a gente tem autorização para usar a imagem deles. E para isso a gente usou oficinas estéticas, pensando em que trabalhar o pertencimento não é só basicamente dizer, não, esse território é de vocês e é isso. Não, eles têm que se sentir donos daquilo, eles têm que lutar também pelos seus direitos e têm que ser ouvidos. Então, a gente fazia esse movimento. Enquanto a gente fazia atividades estéticas com eles, caminhando pelo território, enquanto eles contavam as histórias deles, mostravam como foi a primeira rua, como apareceu o primeiro comércio e estas coisas, a gente ia atrás de CRAS, do pessoal da saúde, do pessoal da infraestrutura, com o auxílio principalmente do CRAS Aventureiro, que era um CRAS mais próximo ao território e que, de certa forma, era responsável por ele, mesmo sendo de outro bairro, e sempre lutando por esse direito, levando o pessoal para o galpão para eles ouvirem esses moradores. Então, dentro desse processo, a gente utilizou alguns instrumentos que eu vou trazer para vocês agora. Dentre eles, a oficina estética, que foi o que eu acabei de falar, que ele é um espaço destinado ao desenvolvimento de habilidades por meio da produção, onde as atividades do cotidiano se transformam por meio das expressões artísticas que são repassadas e ensinadas em um grupo. Neste espaço, a construção de fotografias, pinturas, escrituras, desenhos, músicas ou qualquer forma de expressão se tornam atividades do sujeito, estabelecendo e tornando-se um processo dialético, que acaba reconstruindo a si mesmo, pois, em meio a essa dinâmica, criando, imaginando e reconstruindo, o sujeito terá uma participação na transformação da realidade social, fazendo dela uma atividade. E basicamente o que a gente propôs de ideia principal para esse projeto foi a construção de uma pinhole. O que seria uma pinhole? Ela é basicamente uma câmara reciclável, onde a gente usa o mínimo de material possível para a sua confecção. Ali na imagem, vocês veem o que a gente criou junto com o pessoal do território. Ela era uma lata de leite em pó, onde a gente preencheu ela por dentro com EVA, para deixar o mais escuro possível, fez um buraco com um prego, localizando um recorte quadrado de uma latinha para refletir para dentro a imagem, e botamos a fita preta para ser como se fosse a lente da câmera. Então, basicamente, a pinhole ela vai ter essa função, e ela não vai ser criada só de uma forma, não vai existir só uma pinhole. Você constrói ela baseando-se no que você está propondo. E dentro do território, os moradores, por eles não terem acesso a lugares corretos para descartar o seu lixo, eles separavam o material reciclável, e a gente pensou, por que não fazer disso, então, uma câmera? E foi essa a proposta. Mas, muito antes de construir a câmera, a gente queria entender o que eles entendiam pelo território deles, sabe? E com isso a gente construiu um quadro.
onde basicamente eu vou tentar usar as imagens para contar a história que nos foi trazida naquele momento. Neste quadro, se vocês perceberem bem no meio dele, tem tipo como se fosse uma estrada, um quadrado meio preto com um lacinho, porque os moradores eles entendiam que o asfalto que chegou no território deles naquele ano, no começo daquele ano, tinha sido um presente da prefeitura para eles, como se fosse tipo um ato de bom samaritanismo, assim. E aí, nesse processo, a gente aproveita também para pensar assim, a que ponto você está sofrendo tanta violência que você identifica que o básico que lhe é fornecido é um favor, sabe? Os sujeitos, eles apresentavam muito isso durante as suas falas. E aí começamos o processo de meio que desmistificar algumas coisas. Ao mesmo tempo que, logo em seguida que eles entenderam que não era um presente, criou-se aquele rostinho meio triste ao lado, sabe? Nisso, eles também tentaram representar um pouco do que eles têm da sua cultura, porque eles trabalham muito com a pesca naquele território. Então, se vocês olharem um pouco abaixo, do lado da pista, tem-se o barquinho com o pescador, assim como se tem um caranguejo, que a gente faz uma brincadeira que ali o bairro de Espinheiros são um lugar que tem muito caranguejo, então tem mais caranguejo do que gente, de certa forma, assim como a pipa, que é uma brincadeira que muitas das crianças fazem naquele território, pipa e jogar bola, porque com a ausência de acesso a recursos básicos, como até mesmo um parque, eles meio que se divertiam como eles podiam. Então, próxima associação de moradores, eles ficavam jogando, empinando pipa, jogando bola, e essa era meio que a diversão dos dias em sua maior parte, pois até para ir para a escola era toda uma situação complicada, pela falta de transporte. Então, muitas das crianças até tinham dificuldade de acessar o ambiente escolar. Então, elas meio que tinham que achar suas formas de aprender em casa, ao mesmo tempo de achar lazeres em volta do seu território. E aí, com isso, a gente começou a formular com os moradores rotas para a gente ir conhecendo o território de pouco a pouco. E essas imagens que eu estou apresentando para vocês são as imagens retiradas com a Pinhole, com essa latinha aqui que vocês estão vendo. Essas são as imagens. Depois de uma edição, depois de todo um processo para elas ficarem com uma qualidade melhor, a gente foi levando os moradores nesses partes do território que eles julgavam importantes para eles, e eles iam nos contando enquanto a gente tirava as fotos. Então, basicamente, a gente chegava lá, para você tirar foto com a Pinhole, você tinha que posicionar ela num lugar fixo, a gente carregou uma mesa, posicionou ela, e aí você tirava a fita e esperava um pouco, para a imagem fixar no fundo do papel que você colocou dentro da lata. E aí, a parte de cima, se vocês verem, tem tipo uma casa destruída. O que é essa casa? Essa casa é do primeiro morador do território, que se chamava Iashi. Nessa primeira imagem, a casa está destruída porque um pouco antes de nós começarmos a fazer o projeto com eles, pessoas tentaram ocupar essa casa de uma forma um pouco violenta. Os moradores expulsaram, pois o Iashi já faleceu há alguns anos. Neste processo, vieram e botaram fogo na casa, destruindo boa parte do que se tinha lá e boa parte da história do Iashi, que é uma história que também é meio controversa dentro do território, pois ao mesmo tempo que tinha gente que acreditava que ele foi um sujeito, que ele velejando em algum momento, chegou a esse espaço, uma história bem de colonizador, de certa forma, tinha pessoas que falavam que basicamente ele chegou pelo território, pela própria mata e construiu sua casa lá. E não se tinha um consentimento, pois meio que cada geração criou-se uma história em cima da própria vivência do Iashi. Se vocês olharem as imagens mais de baixo, são fotos da praia, pois eles tiraram a foto da praia do lugar público, onde as pessoas visitam atualmente, depois da regularização, e da praia privada, onde é basicamente o local escondido dos moradores, é onde eles têm o lazer deles, é onde eles aproveitam, onde eles jogam futebol muitas vezes, assim como a gente tem duas fotos, tanto a do centro, tanto a do topo, onde se tem nós, que estávamos no momento tirando a foto, e mais alguns moradores. Parece uma foto de fantasma, parece uma foto de aparição, mas é que foi o que foi possível com a câmera que nós tínhamos. Após isso, a gente propôs para eles pegar o quadro que havia sido construído e remodelar essa história, baseado agora no que eles foram vendo nesse processo, no que eles aprenderam. E aí essa foi a construção que eles fizeram, onde eles colocaram as pegadas do primeiro morador, as fotos que foram tiradas durante as nossas atividades, assim como vocês podem ver o conjunto de pessoas no canto da imagem, onde eles simulam a luta que eles estão tendo que passar para conseguir os seus direitos, e era uma luta que às vezes
parecia tipo um pouco difícil de ganhar, porque ao mesmo tempo que eles tentavam muito falar, eles iam na Câmara de Vereadores, eles buscavam as secretarias, parecia que eles não eram ouvidos muitas vezes, então tipo, eles acabavam meio que se frustrando nesse processo, e aí depois de basicamente 3 anos de luta, muitos moradores meio que acreditavam que nunca iria acontecer, então a gente percebia isso até no próprio engajamento deles, nas primeiras semanas, assim, tinha-se muita gente participando. Próximo ao final, quando começou-se a chegar-se a mesmo o processo de luz, água, começarem a construir os buracos para fazer o encanamento, muitos moradores tipo, meio que se animaram e voltaram às atividades, mas nesse meio tempo muitos meio que acabavam desistindo, porque eles tinham certeza que nunca ia chegar para eles, e que era um processo, tipo assim, muito mais mitológico, de certa forma, sabe? Era muito mais uma mentira que era contada. Para além disso, ele sempre frisou a importância tanto do mar, da água, tanto dos próprios pássaros, dos animais no entorno, porque meio que isso fornece sustento para muitos deles, já que, como eu falei, com a situação do transporte, além de afetar o transporte das crianças até a escola, muitos moradores tinham dificuldade para ir até seus trabalhos. E nesse processo, meio que eles acabavam atrasando ou não conseguindo chegar, e nisso eles eram demitidos. E, basicamente, um dos avanços iniciais nosso foi essa coisa do transporte público, para eles poderem tirar uma renda e começarem a se manter, já que com a regularização vinha-se a cobranças também de impostos, de água, de luz e essas coisas. E, após isso, após termos passado por esse processo e os moradores entenderem que, tipo assim, eles não precisavam mais da nossa presença para eles seguirem a sua luta, a gente meio que foi fomentar isso dentro da nossa faculdade. Então, a gente criou um grupo de estudos com o mesmo nome do projeto, do mesmo nome dessa apresentação também, onde a gente, com os acadêmicos, conversou sobre eles, sobre toda essa situação, pois Joinville é uma cidade que ela mascara muito a sua situação de vulnerabilidade. E nisso de mascarar, muitos jeitos nem sabiam que isso acontecia no território. Muitas vezes o próprio município tinha notas nem contando a Vigorelli como uma parte do seu território, sabe? E aí, conversando com esses acadêmicos, a gente meio que fomentou eles a seguir participando de atividades do território, assim como nós participamos. Então, meio que a gente foi criando uma rede para seguir acompanhando esses moradores e sempre lembrando da luta deles. O quanto é importante também essa mobilização social nesse processo, porque enquanto nós na faculdade puxávamos para algo, eles estavam brigando pelos seus direitos e nós íamos fomentando cada vez mais, falando cada vez mais sobre esse território, fazendo com que as pessoas tomassem conhecimento e que também apoiassem essa luta. E isso acabou gerando frutos que... essas são fotos do grupo de estudos. Foram mais do que 4 encontros, mas essas foram as 4 fotos que ficaram, vamos dizer que mais nítidas assim. E toda essa luta, ela gerou a garantia desses direitos. Assim, não dá para se dizer que tudo mudou, agora tudo está bem, melhorou a situação, porque sempre tem-se uma perversidade assim por trás. Agora se tem água, se tem luz, se tem mais transporte público, começou a situação a ser asfaltada para lá, mas ao mesmo tempo a cidade transformou esse local em meio que um ponto comercial, em meio que um ponto de marketing para a cidade, numa lógica de cidade 4.0, assim, onde botaram parques, botaram atividades com telão, churrasqueiras e tudo mais na beira, como se fosse uma área turística mesmo para as pessoas externas. No entanto, onde os moradores estão residindo ainda, não está chegando tantos esses benefícios, sabe? Não está, meio que você mascara a vulnerabilidade, mas ela ainda está lá. Então, você começa asfaltando, mas em vez de você asfaltar onde os moradores estão, você asfalta onde estão os quiosques que estão sendo construídos. Nesse meio tempo, também a gente tem pessoas externas ao território fazendo propostas enganosas para os moradores, tentando tirar eles de lá por um valor que muitas vezes não pagam nenhum aluguel num apartamento no centro, sabe, da cidade, enganando eles, tentando tirar proveito disso. O próprio presidente, o próprio prefeito da cidade tentou fazer isso em dado momento, sabe? Então, a gente conseguiu avanços nesse processo, os moradores conseguiram avançar bastante, tendo seus direitos garantidos, mas a perversidade ainda aparece. Então, ainda se tem algo mascarado por trás e a luta ainda é constante. E esse processo de regularização, ele muito mostra do que a gente vê na sociedade de maneira geral. E, não passando do meu tempo, eu agradeço pela atenção de todos e essas são nossas referências. Obrigado. Muito obrigada, Felipe, pela sua apresentação. Agora eu vou apresentar o próximo trabalho e depois a gente faz uma rodada de perguntas.
Então, o próximo trabalho será do título Neoliberalismo, Mediações Sociais e a Performatividade da Linguagem na Construção do Sujeito, do autor Otávio Alvarenga Vanzo. Bem, dá para me ouvir? Tudo bem? Sim. Vou apresentar aqui então, só um instante. Dá para ver tudo certinho? Ok. Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Otávio, vou fazer minha autodescrição aqui brevemente. Eu sou branco, loiro, uso óculos. Estou aqui para falar sobre o neoliberalismo, mediações sociais e a performatividade da linguagem na construção do sujeito. A minha modalidade foi resumo expandido. E, bom, começar então. Para começar, eu vou estabelecer a problemática que permeia o conceito de neoliberalismo, que está sendo baseado no livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, do Vladimir Safatli, Nelson da Silva Jr. e Christian Dunker. E, bom, a partir disso, o neoliberalismo opera para além de um sistema econômico. Ele funciona como uma engenharia social. Esse reestrutura a concepção do sujeito, colocando-o como empreendedor de si. Essa reestruturação é dada, por exemplo, pela universalização da performance e pelo manejo do próprio sofrimento, ou seja, como se deve sofrer, né? Visto que a linguagem emerge como campo privilegiado onde essa nova gramática do ser é codificada, naturalizada e, por vezes, contestada. Ou seja, por meio da linguagem, temos ao mesmo tempo o nosso ponto mais alto de superação e mais baixo de naturalização de processos nocivos, ok? Com isso, como a linguagem poderia ser manejada em vias de explicitar e superar as contradições neoliberais? Como objetivo, eu quis propor uma análise não finalizada das interseções entre o neoliberalismo, compreendido por esse livro, o conceito de sequestro da subjetividade, associado à negação da centralidade do trabalho no discurso neoliberal. Tudo isso linkado com a filosofia da linguagem, de Bakhtin, mas que também pode envolver Vygotsky, ok? Então, começamos com a discussão. Para começar com a discussão do resumo, eu vou tratar do neoliberalismo propriamente dito, ok? E, segundo a obra que eu já citei, a vida é transformada em um ativo de otimização. A otimização é medida de forma econômica. E a linguagem neoliberal silencia, privatiza e reifica o sofrimento, tornando um problema de coaching e aprimoramento individual. É um erro, pessoal, acreditar que a gente pode apenas pensar o neoliberalismo como um sistema, um problema, como problemas econômicos, ok? Com problemas de viés econômico. E um exemplo, para ilustrar isso bem, como a economia está mais intricada com a subjetividade do que a gente imagina, é um exemplo da elaboração no final da década de 80 do Consenso de Washington, que foi um conjunto de, entre aspas, recomendações políticas econômicas feitas pelo FMI e pelos Estados Unidos para estabilizar economias em crise, principalmente na América Latina. A pegadinha aqui é que essas recomendações elas deveriam ser seguidas, né? Caso contrário, você recebia uma visita no seu país. Mas um fator interessante para corroborar com o paralelo entre economia e subjetividade e com a discussão do neoliberalismo é perceber que essas recomendações de cunho neoliberal do Consenso de Washington possuem uma gramática própria, usada até hoje de forma pessoal e comportamental. Palavras como austeridade e responsabilidade fiscal, privatizações, direitos à propriedade e, principalmente, liberdade e liberdade econômica, que essa liberdade esconde o fato de que é a liberdade para eles, no caso, quem concentra a riqueza, poucos poderem vir aqui e se apropriar do nosso capital. Essa liberdade é que se esconde e que se tornaram termos comuns naquela época, até hoje, cada vez mais naturalizados. E, bom, dentro desse discurso, a patologização da crítica e do mal-estar social
convertendo-os em transtornos individuais, como a depressão, corrobora com essa estratégia, despolitizando o sofrimento e obliterando suas causas estruturais. E bom, temos então no neoliberalismo a garantia de uma verdade pelo discurso dos seus autores, onde os signos sociais, que são órgãos externos por onde o indivíduo assimila o seu comportamento, aparecem como ponto de partida e como o fim insuperável do pensamento. Processo esse que Hegel chama de eterna presencialidade. Ok? Para a filosofia da linguagem, então, os signos carregam significados fora de si mesmos e são materiais, são sociais. Signo é o fenômeno ideológico e realiza a linguagem material. Signo e ideologia para Bakhtin é um sinônimo, ok? E eles realizam a linguagem. A linguagem é realizada por eles, pelos signos, por esses órgãos externos, por onde o indivíduo assimila seu comportamento. Portanto, a palavra, e por sua vez a linguagem, é o ponto onde o exterior, o social e o econômico se encontram com o interior, a consciência. Esse processo se reproduz quando ele ocorre. Ele remodela o que é interior e exterior. E já que esse processo da linguagem modula também a consciência, pense que, a partir dessa ótica, o neoliberalismo não é uma mera coerção reguladora, mas ele é performativo, ele molda os desejos dos indivíduos pelo seu caráter linguístico. Ele não apenas é uma regulação de você vai seguir isso, ele modula o que você tem para si mesmo, né? E diante disso, a gente pode afirmar que a subjetividade é diretamente afetada nesse processo. E isso pode ser observado no que o Ricardo Antunes descreveu como a substituição da prioridade entre as mediações de primeira e segunda ordem no metabolismo social. As mediações do metabolismo social são as formas que a sociedade se reproduz ao alocar suas prioridades, ok? E as mediações de primeira ordem são as preservações das funções vitais para a sobrevivência da espécie. O trabalho social e as relações com a natureza se encontram aqui. É o que é essencial, o que é vital para a nossa sobrevivência. Já o sistema de mediações de segunda ordem aparece no neoliberalismo como uma emergência. É a subordinação ao capital em seus signos próprios. Dinheiro, produção para troca, o mercado mundial, o Estado dentro do que é a concepção neoliberal de Estado, e por assim vai. Então a gente tem uma substituição estrutural aqui da segunda ordem acima das mediações de primeira ordem. E essa substituição de prioridades, que também pode ser vista como a substituição do valor de uso pelo valor de troca, modificam o reconhecimento do sujeito com o trabalho. E junto, modificam a subjetividade dos sujeitos. Aqui, a gente pode trazer um paralelo com Adorno, né? Que ele afirma que o trabalho é o princípio de dominação da natureza, que se tornou autônomo, e desse modo ele é alienado de seu autoconhecimento. O que isso quer dizer? Que o trabalho começa como um projeto da razão, sobrepondo a natureza. O problema aparece quando o princípio da dominação da natureza se torna autônomo. Ele se desliga da categoria humano e fica alienado de seu autoconhecimento. A gente perde a crítica ao próprio trabalho. E a razão que antes era libertadora, a razão com R maiúsculo que antes era libertadora, agora é parte do processo coercitivo. E bom, passando então para como que isso, que eu acabei de narrar, retorna para a linguagem. Tal coerção do trabalho se dá novamente por meio da linguagem. A linguagem, para Vygotsky, é um meio de enunciação, comunicação e compreensão. A ideologia como reflexo das estruturas sociais não apenas se expressa na linguagem, mas constitui a linguagem. É um erro a gente pensar que estamos, hoje, a sociedade como um todo, o que legitima o processo neoliberal, está com um tampão na frente que tampa sua visão ideológica e que a gente precisa tirar e ver a verdade. A ideologia é, por excelência, o que constitui a nossa verdade para a filosofia da linguagem, o que constitui como a gente vai tratar a linguagem, ok?
de modo que a consciência individual é moldada por essa interpretação. Então, a linguagem é, para Vygotsky, a principal ferramenta que impulsiona o desenvolvimento das funções mentais superiores. Essas funções mentais, a memória, a lógica e principalmente as generalizações. O pensamento conceitual, que é o que é capaz de generalizar, né? Demonstrando que as generalizações são movidas pela linguagem. E como as generalizações de um sistema econômico também podem ser movidas pela linguagem, ok? Já que a gente altera as funções superiores, certo? E aqui a gente tem um exemplo do campo de disputa ideológico pontualmente, que são palavras aqui que, para o neoliberalismo, são fixas, tratam da realidade de uma determinada forma, e para nós, aqui, que podemos ter uma teoria crítica, podemos abarcar em uma teoria crítica, são coisas totalmente diferentes. O conceito de sequestro da subjetividade pode deixar mais prático o que a gente acabou de falar. O que é isso? É onde as organizações, já sobre um discurso de eficiência, apropriam-se da percepção de realidade dos sujeitos por meio de mecanismos de vistoria emocional e afetiva. Essas sendo avaliações de desempenho, métricas e o seu dever pela felicidade e positividade. Nesse contexto, o trabalhador não apenas realiza suas tarefas, mas também internaliza e legitima as normas e controles que lhe submetem. Certo? Então, aqui o trabalhador, ele é diretamente, pelo termo de sequestro da subjetividade, desenvolvido por José Henrique Faria, o trabalhador, ele é diretamente responsabilizado por suas emoções, mesmo na precariedade. Essa legitimação do sofrimento nas organizações também se dá por medo de exclusão ou de desvalorização social. Então, você precisa abarcar nessa linguagem, nessa autovistoria, na obrigação pela felicidade, para também não ser excluído por esse meio. A subjetividade não é uma entidade externa passível de sequestro, mas ela é produzida e apropriada simultaneamente no processo de trabalho e nas relações sociais. Não é o sequestro, portanto, de algo pronto para ser pego, algo que estava ali e de repente foi sequestrado. Mas este processo, o processo neoliberal da linguagem, a aquisição da linguagem, ele é a produção de algo que se alinha ao metabolismo do capital. Ele é propriamente aquele signo que foi citado anteriormente. Ele é condicionado. A subjetividade nunca será pura dentro dessa perspectiva. É um erro pensar que a gente vai atingir essa pureza. Sempre vamos partir de uma cooptação ideológica, pela linguagem que nos constrói previamente. Então, nós somos este ser que legitima o abuso neoliberal. Nós somos essas pessoas, nós legitimamos. Porém, isso não é uma culpabilização da vítima. Isso é só atentar ao fato de que existe uma possibilidade de melhora, de que pela linguagem a gente pode talvez olhar para esse processo e subverter o processo por dentro, pelos extremos, pelo extremo que eles se propõem a ser. A gente tem uma melhora de sujeição para ser atingida. Isso leva às perguntas. A linguagem aqui não seria a força motriz que valida o sequestro de si mesmo? É por ela que se constrói uma crítica que não seja imediatamente cooptada e patologizada pelo discurso vigente? E, bom, o neoliberalismo alimenta-se da própria crítica, transformando-as linguisticamente pela via da individualização. Um exemplo disso é quando diminuem a insatisfação do trabalho, é quando a insatisfação é diminuída para uma falta de resiliência. Então, você nomeia algo como resiliência e você começa a criar categorias a partir disso. Então, você mudou a nomeação e o problema que era de outros aspectos, que tinham outras enunciações, passam a ser resiliência. E deve-se visar a reintegração da dimensão social e histórica da enunciação. O problema aqui, então, não está na compreensão do sofrimento em si, mas na maneira com que o sofrimento é silenciado, privatizado e reificado pela linguagem ideológica. O problema não está propriamente no sofrimento, no apontar o sofrimento. O problema é que para a gente ter uma mudança efetiva perante a linguagem, perante o processo que pode naturalizar outros processos para a gente precisa, na verdade,
apontar a maneira que esse processo é silenciado, que a linguagem é silenciada, por uma ideológica vigente. Então, o desafio é desmascarar a violência discursiva, revelando a ideologia que se esconde por trás de palavras aparentemente neutras e devolvendo ao sujeito a capacidade de se apropriar de sua própria enunciação. Autores da filosofia e da psicologia da linguagem podem ser de grande ajuda para maior aprofundamento desses pressupostos e da universalização social da crítica em pesquisas futuras. Ok? Então, da minha parte é isso. Agradecimentos à Universidade Federal do Paraná e à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, quem organizou o primeiro encontro de filosofia da psicologia pela oportunidade. E aqui estão as referências que foram utilizadas para esse resumo expandido.